com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma deveras do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, em Cristo Jesus sempre espero, e nunca o posso deixar, calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, eu sei que um dia a beleza do grande Rei vou contemplar, agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, eu sei que me espera a coroa, a qual a seus servos dará, Jesus a divina pessoa, no céu onde ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Olá, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala, Pastor Salinas. Já fazem alguns dias que nós não nos falamos, mas a convite do amado pastor Luiz Aparício, eu estou então trazendo esta palavra, essa meditação nesta hora, para os irmãos do Ministério da Reconciliação e todos os demais que tiverem a oportunidade de ouvirem esta palavra. Eu lhes trago neste momento não uma palavra minha, porque muito pouco tenho eu a acrescentar, mas trago a vocês uma palavra de Deus, que é esta que nos conforta, nos anima, nos revigora, nos alegra. E nesse momento que nós estamos vivendo, que muitos ainda não podem ir à igreja, esse é o tempo de nós nos aproximarmos do Senhor e mantermos comunhão com Ele, dentro da nossa casa, no convívio do nosso lar. Com certeza não é muito fácil, não é? Haviam casais que fazia tempo que não se encontravam. Haviam pais que fazia tempo que não conviviam tanto com seus filhos e assim por diante. E isso não é muito fácil, não. Conviver um com os outros não é muito fácil. É preciso fazer um exercício, né? De amor, um exercício de atenção, porque ouvir um ou outro é muito difícil. É mais fácil falar, não é?
as pessoas preferem falar mais. Ouvir é mais difícil, mas ouvir é muito bom. E nesta hora eu quero que você pare um pouquinho e preste atenção nesta palavra, porque do que eu vou falar? Eu não vou falar do vírus, não vou falar da pandemia, não vou falar de tristeza, de amargura, eu vou falar de Jesus. E lá em Lucas, no capítulo 4, dos versículos 36 a 38, logo após os discípulos, Jesus havia morrido, provavelmente era domingo, e os discípulos estão andando e Jesus aparece e anda com eles, etc. É uma parte muito bonita, vale a pena você ler todo este capítulo. E diz que à medida que eles falavam com Jesus, sem saberem que era Jesus, e depois eles dizem, o vosso coração não ardia enquanto ele falava. Enfim, falar com Jesus é algo extraordinário. E eu e você, neste tempo e todo o tempo da nossa vida, podemos e devemos falar com Jesus. Veja o que está escrito em Lucas 24, 36 a 38. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou aonde? No meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Lembrem-se, Jesus havia morrido há dias atrás, e agora o mesmo Jesus que havia dito a eles antes que ressuscitaria, havia ressuscitado, e quando eles veem a Cristo Jesus, eles não acreditam, ficam espantados. E ele disse Jesus, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? E eu estava pensando desse momento pelo qual nós estamos atravessando, que tipo de pensamento vem ao seu coração? Porque os pensamentos maus, irmãos, derrubam a nossa fé, nos enfraquecem. Hoje é um tempo em que as pessoas estão medrosas, as pessoas estão tristes, estão desesperançosas, estão inseguras porque não sabem o que vai acontecer amanhã. E é justamente esta talvez a maior preocupação, além do medo de se infectar, além do medo de ficar enfermo, faltam recursos, tem a possibilidade alguns de perderem o seu emprego, etc. Isso traz uma insegurança medonha. E, na verdade, este é um excelente momento para nós nos aproximarmos de Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Ele disse aos seus discípulos, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Sabe por quê, irmãos? A notícia que corria entre eles era pior. Era notícia de morte, não é diferente da notícia que nós temos hoje. Não é verdade? Os discípulos naquele momento estavam preocupados que eles poderiam ser perseguidos e mortos. Hoje as pessoas estão preocupadas que elas, dentro da sua casa e se protegendo, etc., elas podem ser alcançadas por um mal e vir a morrer. Esse é um dos problemas possíveis. Porém, louvado seja Deus, a questão é, em quem você confia? Em quem você está esperando? Evidentemente que nós estamos orando pelas autoridades para que Deus possa dirigi-las, para que elas não briguem entre si, procurando levar vantagens políticas. Claro, nós estamos pedindo a Deus que estabeleça a verdade, a justiça no nosso país e a prosperidade também. Mas agora também, além disso, é momento de nós, cada um de nós, nos aproximarmos mais e mais de Cristo e tirarmos, não deixarmos que nenhum pensamento contrário à bênção de Deus que está sobre nós venha atingir o nosso coração. Olha como é importante, irmãos, nós ouvirmos boas novas. A Bíblia Sagrada fala sobre as boas novas, fala sobre o Evangelho de Cristo. Em Isaías, no capítulo 52 e no versículo 7, olha o que diz a palavra. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem,
que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Olha, irmãos, que coisa linda! Quão formosos são os pés, né? Olha, hoje o que nós mais ouvimos das pessoas, e às vezes, muitas vezes, dos próprios crentes, são notícias más. As pessoas estão ligadas na televisão, no rádio, etc. E as notícias más se sucedem. Se eu perguntasse para você hoje, eu estou falando no dia 6 de maio, e agora são 11 da manhã, você sabe quantas pessoas morreram hoje ou morreram na Itália? Eu não estou interessado com relação a isso. São informações que não nos alegram, que não nos traz alegria. O que nós temos que pensar, irmãos, que a Bíblia Sagrada diz que o sol vem para justos e injustos, assim como a chuva. Todos estamos passando pela mesma condição. Agora, a diferença é em quem você crê, a quem você serve, aonde está depositada a tua confiança e a tua fé. Nós precisamos ser daqueles que anunciamos as boas novas. E olha o que o texto diz em Isaías 52:7, que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz. Irmãos, a paz é fundamental. Lembrem-se o que Jesus fez quando se apresentou no meio dos discípulos. Ele diz: a paz, eu vos deixo a minha paz, paz seja convosco. É isso que nós precisamos, esta paz maravilhosa de Cristo. E nós precisamos ter a paz e anunciar a paz. E mais, anunciar o bem, é o que está escrito no texto, que faz ouvir a salvação. Quando você fala com o seu irmão, quando você fala com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com os seus filhos, com o vizinho, com o amigo, do que você fala? Você fala do bem? Você fala sobre a paz? Você fala sobre a salvação? Anuncia a salvação que só está em Cristo Jesus? Ou você fala das coisas ruins que estão acontecendo? Irmãos, vamos mudar os nossos pensamentos. Vamos mudar a nossa maneira de nos comportar, porque nós somos diferentes. Jesus disse certa vez: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. A nossa esperança, queridos irmãos, está na glória, está em Cristo Jesus. Neste momento estamos no mundo, e quem cuida de nós, quem nos protege, quem nos abençoa, quem nos abre porta, quem nos prospera, é o nosso Deus, é o Deus a quem servimos. Eu quero finalizar também esta palavra nesta manhã, dizendo a vocês o que está em Lucas, no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 10. Foi a mensagem que veio, a anunciação do nascimento de Cristo. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Aleluia! Não temais. Esta é a palavra, não temais, tende paz. Porque a palavra de Deus que vem para nós são palavras boas novas, que anunciam salvação, que anunciam alegria. Irmãos, o Senhor está conosco. O Senhor já nos deu a vitória. Nós precisamos aprender o tempo, esperar o tempo do Senhor. Para alguns o tempo demora muito, eu concordo, eu sou humano também. Mas Deus nunca chegará atrasado na tua vida. Deus nunca chegará atrasado com um milagre para você. Ele vai estar presente, está presente e vai se manifestar, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, não de grande tristeza, novas de grande alegria, que será para todo o povo. E este todo o povo, irmãos, inclui você, inclui a sua família, inclui os irmãos da igreja, inclui esta cidade, inclui esta nação e inclui todo mundo, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude
e todos os moradores da terra. Você pode conferir o Salmo 24, versículo 1. Agora vamos agradecer e lembre-se, seu compromisso diante do Senhor a partir de agora é de anunciar boas novas, porque o Senhor está conosco. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei no meio deles, diz o Senhor Jesus. Pai querido, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos por este tempo de meditação da tua palavra. Nós desejamos, Senhor, que tu venhas à nossa casa. Nós desejamos que tu venhas ao nosso lar. Nós desejamos que tu venha ao nosso coração. Senhor, nós desejamos que tu venhas à nossa mente e que todos os pensamentos sejam levados cativo a ti e que nós possamos pensar na vitória, nas boas novas, no bem e na salvação e na providência que tu, Senhor, trarás na vida de cada um dos teus filhos, sem exceção. Mesmo aqueles que hoje se sentem, Senhor, que não poderão receber nenhuma bênção tua, porque se sentem, Senhor, na verdade, em condição de não receber. Mas, Senhor, tu és poderoso. Tu és o Deus do perdão. Tu és o Deus da misericórdia. Tu és o Deus da porta aberta. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa o meu amigo que me ouve, que não é crente, mas ele está agora com o seu coração aberto para receber a tua palavra, a tua salvação. Porque, Senhor, tu não és religião, tu és a vida, tu és a salvação. Abençoa cada família, abençoa cada lar. Senhor, abençoa cada cidade, abençoa este estado no qual nós estamos, de São Paulo, e todos os estados do Brasil. Abençoa, Deus querido, o Brasil. Abençoa, Deus querido, a América. Abençoa o Japão. Abençoa, Senhor, todos os países do mundo com a tua salvação bendita. E nos alegra o coração. Deus amado, Deus querido, ouve-nos neste dia, nesta hora, porque nós oramos a ti confiados e agradecidos em o nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Lembre-se o que Jesus disse na sua palavra: paz seja convosco. Segura esta paz. Receba Cristo, mantenha-o na sua vida, no seu coração, na sua conversa, no seu pensamento. Ele nos ama e Ele cuida de nós. Um grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. As fés de hoje meu coração, com sangue teu, ó Redentor, liberta-me da vil tentação, com sangue teu, Senhor. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção de todas as dúvidas do temor. No sangue teu vem me lavar, dos males do grande tentador, não venhas me livrar. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Refúgio acha o pecador, no sangue teu, ó meu Jesus. As fés de mim sempre, ó Senhor, o sangue lá da cruz. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Ó, vem me enchendo do teu vigor, pelo maná do sangue teu.
Uma boa noite para você, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Hoje, quarta-feira, temos então em pauta o reforço da Escola Bíblica Dominical, nossa lição de domingo passado, de número 5, referente a 3 de maio. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O tema geral de nossa lição: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Bem, amados, nós procuramos fazer uma exposição bem detalhada, o que chamamos de ministração expositiva, ou pregação expositiva, usando o texto de Efésios 2, 1 a 10, trabalhando bem em cima do texto, procurando fazer uma exegese, uma interpretação bem objetiva, bem de linha direta. E como eu disse aos irmãos, quando nós temos um óculos de hermenêutica bem focado em cima do texto, e não em cima da escola de interpretação que defendemos, acabamos destacando uma veracidade do texto que mostra bem a nossa honestidade. Como diz Marcos Granconato, para você ser adepto da teologia reformada e ser realmente coerente, como alguém que de fato aprendeu, você precisa de 2 coisas. Primeiro, aprender a ler, não é? E segundo, ou ler, não é? E segundo, ser honesto, exatamente para não distorcer pela uma interpretação, não é, tendenciosa, aquilo que você acabou de ler, tá? Então, saber ler e ser honesto é tudo o que nós precisamos. E por isso a importância de todos nós adotarmos uma compreensão bíblica através de um estudo ou de uma pregação ou de uma preparação de sermão através de conceitos expositivos. Porque você vai trabalhar a ideia texto e contexto, tanto o texto imediato como o texto maior, o texto pleno, e isso vai com certeza te propiciar extrair verdades incontestáveis. Bem, querido, nós destacamos bem isso no domingo pela manhã. Também destacamos aos irmãos que nós, apesar das dificuldades que temos com a lição CPAD, mantemos ela porque é uma lição de estrutura pedagógica muito interessante, muito bem trabalhada. Os recursos para o professor são adicionais e vão além da teologia, ainda que teologicamente a gente tenha nossas divergências, mas a lição é muito boa sob o ponto de vista de construção pedagógica e didática, tá? E isso é uma das razões porque a gente insiste, não é, na lição CPAD. Em terceiro lugar, nós também temos reconhecido que a CPAD deu um grande passo, não sei se é um suicídio, mas deu um grande passo a tratar temas que até então eram demonizados, como o termo eleição e predestinação. A maioria de nós que viemos de movimento pentecostais, principalmente e até os mais, podemos dizer, mais conservadores, mais históricos, digamos assim, mais históricos, não conservadores, mas históricos, trazem ao longo do seu tempo toda uma marginalização ao tema eleição e predestinação. E o fato do nosso escritor se propor e se expor a esse assunto realmente mostra
uma maturidade, não é? E realmente uma possibilidade de alguma forma, assim, digamos, confrontar a forma de pensar arminiana, entre aspas, com a forma de pensar calvinista sobre esse tema eleição e predestinação, tá? Bem, colocado isto como introdução de aula, vamos trabalhar então agora através da lição. Nós trabalhamos muito o texto bíblico, né? Que nós citamos, a leitura bíblica em classe de Efésios 2, 1 a 10. E hoje vamos contrapor algumas coisas da nossa lição. Bem, a primeira delas, quando no tópico 1, o escritor acrescenta, não é, de forma muito objetiva, e ele cita inclusive 1 Timóteo 5,6 como referência. Você pode pegar na sua lição, é tópico 1, item 1, penúltimo, não, último parágrafo. Ele vai citar lá 1 Timóteo 5,6. Vamos lá para o texto. Que ele diz lá, vamos ler o verso 5 para compreender. Ele diz lá, ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Ok? Bem, o escritor usa a expressão quem assim vive está morto enquanto vive, em 1 Timóteo 5 e 6, fazendo uma referência então, e é lógico que aqui é apenas uma analogia. Ele está se referindo de que nós não devemos considerar como viúva uma mulher, né? Ele cita aqui mulher, eu então vou dar ênfase à mulher, que apesar do seu estado civil ser viúva, não é? Ela acaba vivendo uma vida em busca de prazeres, em busca de casamento, procurando sempre mostrar que está disponível, tá? E Paulo diz que esta mulher de verdade, ela não é viúva, porque enquanto ela mostra que está vivendo, a que vive em deleites, vivendo está morta, não é? Ou seja, a situação de viuvez dela é totalmente eliminada quando ela se coloca em condição de que está disponível e de que de alguma forma está querendo viver a vida, porque a viúva, biblicamente falando, é aquela que morreu junto com seu marido, tá? Ela está viva, mas ela morreu junto com seu marido. Morreu para que condição? Para viver a vida de forma a buscar satisfações, não é? Inclusive sexuais, de se colocar disponível para outras situações, não é? A viúva, biblicamente falando, é aquela que, no momento da viuvez, toma uma decisão, uma posição de que parei aqui é o fim de qualquer possibilidade de eu querer, então, agora viver como se solteira fosse, tá? Como se eu estivesse pronta para viver a vida como qualquer pessoa livre está.
Como se eu, na verdade, vou até meu último dia estar, de alguma forma, vivendo, entre aspas, o meu luto, tá? Que é esta ideia do viver a morte, não é? Então, Paulo, o escritor, ele vai buscar esse texto de uma referência ao que a Bíblia diz, as que são verdadeiramente viúvas. Que a verdadeiramente viúvas, à luz da Bíblia, não é aquela simplesmente que o seu marido morreu, mas é aquela que, de fato, apesar de estar viva, não vai mais utilizar a vida para vivê-la como se fosse solteira. E como que é isso? Ora, viver em deleites, viver com a possibilidade de procurar satisfação ao seu próprio corpo, a ideias dos sexos, a ideia de uma exposição exagerada. Bem, o escritor ele vai buscar essa referência. Bem, mas é que eu não estou falando aqui de que o marido morreu, aí a pessoa está morta pro resto da vida. Não vá para esse extremo, seja crente nessa hora de entender. Tá? É o zelo, é o cuidado, tá? É a declaração que para todo mundo fica pública de que você não está em busca, tá, de marido. Tá? Do tipo, tô aqui, hein? Olha, tô aqui, hein? E a gente faz isso com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com a nossa exposição. Então, a viúva, o que ela é? Ela é discreta. A viúva, o que ela é? Ela tem uma dedicação aos filhos, tem a dedicação aos netos. Ela tem uma ocupação muito mais e prazer nessas coisas. Por exemplo, em servir a Deus. Tá? O próprio Paulo diz que o solteiro e a viúva servem melhor a Deus do que o casado. Então, esta é a hora de nós realmente mostrarmos que, de fato, à luz da Bíblia, somos viúvos ou somos viúvas. Tá? E Paulo condena aquelas mulheres que estavam viúvas e que de alguma forma viviam numa exposição tal como se de fato estivessem à disposição de uma nova situação, não é? Então, este é o cuidado. Por isso que Paulo até vai dizer que quem tinha menos de 60 e ficava viúva menos de 60 anos, no verso 9 ele vai dizer isso, que não fosse inscrita, tá? Como viúva de verdade. Por quê? Porque ele dizia então que as mais novas acabavam se tornando levianas. O que ele quer dizer aqui? Oferecidas, tá? E queriam casar-se. E olha que ele só estava se referindo a isso, a querer casar. Ele não está falando em facilismo. Ele está falando, tá, em vontade, em deleite, em disposição para casar. E que essas perdiam a natureza, tá, de viúvas à luz da Bíblia. Bem, queridos, e Paulo faz essa referência lá, ele usa essa referência exatamente a ideia da nossa condição espiritual antes de estar em Cristo. Ele vai dizer que nós éramos filhos da ira, que nós estávamos diagnosticados como mortos, ou como mortos, tá? E ele diz que como morto, nós estávamos com o corpo inerte, porque a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Tá? Então ele quer dizer, quem assim vive está morto enquanto vive. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que apesar de nós estarmos vivos,
termos vida física, vida inclusive emocional, apesar de nós estarmos vivos sob o ponto de vista natural, espiritualmente nós estamos mortos. Tá? E aquele que está morto enquanto vive, este não pode atender a voz do Espírito, a voz de Deus, a chamada para a salvação. Então, ele está colocando aqui que há sim essas possibilidades em várias áreas. Tá? Em várias áreas. Existem outras áreas, inclusive, tá? Que a pessoa ela pode, eventualmente, ter um exercício pleno, por exemplo, de algo, e na verdade, tá? Determinada coisa não se encaixa naquela situação. Ok? Então, nós precisamos entender e compreender essas coisas. Bem, aqui é um dos maiores avanços que o escritor dá para o conceito realmente de arminianismo clássico. Então aqui, o contraponto, o que ele está dizendo? Que não existe livre-arbítrio, que você está morto espiritualmente, e como morto, como inerte, Deus, se te chamar na situação que você está sem Cristo, sem conhecer e sem fazer parte de Deus, você simplesmente será um ouvido surdo. Você será um olho cego. Você será uma pessoa ainda que viva e ainda com capacidade de decidir muitas coisas. Pelo seu emprego, pela sua vocação do que você vai estudar, pela a pessoa com que você vai casar. Apesar de todas essas suas decisões e capacidades plenas de decisão, ainda que todas elas são influenciadas, essa decisão é sua, tá? Apesar de tudo isso, a decisão para a salvação, ela está indisponível para você, porque espiritualmente você não tem poder de resposta diante da situação. E isso significa, tá, irmãos, aqui o que nós chamamos de depravação total. Então, este comentário de escritor aqui deixa claro, tá, os conceitos arminianos clássicos que nós chamamos de defensores, tá, de 4 pontos do calvinismo. É que a gente chama de arminianismo calvinista de 4 pontos, para se referir a um arminiano que reconhece a depravação total. Tá, irmãos? Quando o ser humano tem até algumas qualidades sem Cristo, isso se torna mais impedimento para ele aceitar Cristo ou ter Cristo do que facilidade. Tá? Uma pessoa que se acha acima dos outros, ela não vai precisar de Salvador. Talvez o orgulho dela impeça de reconhecer a sua condição, tá? De perdido. Ela vai para a igreja, tá? Muito mais para manifestar de que é uma pessoa boa, do que ir lá realmente para chorar por se considerar a pior pessoa. Ai, ai. Qual é a tua condição, irmão? Você vai à igreja exatamente como religioso para manifestar o quanto boa você é, afinal você é uma religiosa, você é um religioso? Ou você vai à igreja realmente por reconhecer a tua condição pecadora, pecaminosa, não é? E chorar pedindo graça e misericórdia de Deus para que Ele continue te sustentando até aquele grande dia. Avaliou aí, meu irmão?
Bem, é a hora, inclusive, da gente sair até de aspectos mais técnicos e pegar a lição para cutucar teologia pastoral mesmo, tá? Para buscar extrair de você resposta que você vai responder para você mesmo sobre a tua condição, tá? Sobre a tua condição e a tua compreensão sobre salvação, sobre evangelho. Tá bem, querido? Então, assim como você imagina, como que é viúva e não é viúva, pastor? É a mesma condição. Como que está vivo e está morto espiritualmente? É a mesma situação. Tá? Então, como que é viúva e não ser viúva? É tendo desejos e se expondo como se uma moça fosse, chamando atenção atrás, não é? De candidatos, como a gente vê hoje, infelizmente, não é? As situações que andam por aí, não é? De mulheres que tomam iniciativa, não é? E que para essa juventude isso pode ser até normal, mas para nós não é, não é? Para nós não é, não é? Então, da mesma forma, a situação espiritual. Você pode estar vivo, você pode estar em sua plena capacidade intelectual, emocional, física, mas espiritualmente, sem Cristo, você está morto. Tá bem? Então, você é vivo, mas está morto. A mesma situação em que você é viúva, mas age como solteira. Esta é a ênfase. Bem, graças a Deus que a gente pode dar bom testemunho das irmãs que estão na nossa igreja nesta condição, não é? Então, a condição bíblica de viuvez é bem diferente da condição de viuvez civil, tá? Bem, queridos, então, é esta a situação. Foi a mesma expressão quando Jesus disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Como que o morto pode enterrar outro morto? Bem, o morto vivo ou o vivo morto pode enterrar o morto, não é? E esse morto pode ser vivo, se morreu com Cristo, ou pode ser um morto morto, se morreu sem Cristo. Tá bom, queridos? Então, essa é a ideia, mas o que é mais importante nós entendermos aqui, irmãos, é que ao ouvir a salvação e, de fato, abraçarmos com convicção e com verdade, isso só pode ser feito se Cristo, através do seu Espírito, produziu em nós a regeneração. Tá? A regeneração. Por quê? Porque sem Cristo, a nossa tendência era sempre caminhar no curso do mundo, sempre darmos ouvidos às influências de demônios e querendo atender às vontades da nossa própria carne. Por quê? Porque atender a Deus é questão espiritual e o nosso espírito estava morto, logo ele era incapaz de mostrar alguma disposição em direção a Deus. Tá? Bem, o segundo ponto da lição que é relevante, nós estamos aqui então no tópico 2, vivificados pela graça. A condição de vivificados pela graça mostra a ênfase, acima de tudo, de que a graça produz, em primeiro lugar, a nossa condição de regenerados. Ou seja, aquele que estava morto espiritualmente, pela uma ação exclusiva de Deus, ele é regenerado, ele nasce de novo, pela vontade de Deus, e isso se manifesta no homem que, ainda estando
morto em ofensas, tá? É vivificado com Cristo, é nascido de novo por obra do Espírito Santo, como eu disse, e de alguma forma, então, passa agora a ter o privilégio de ressuscitado, ou renascido, ou nascido de novo, espiritualmente falando, ele então ganha a possibilidade agora de manifestar por esta graça, por este favor imerecido, e por isso que é graça, Deus faz, tá? Exclusivamente, tá? Escolhe dentre os mortos aquele que ele quer ressuscitar. E aí, então, queridos, propicia a este renascido por obra única, exclusiva de Deus, a possibilidade agora de responder, porque foi nascido de novo, por obra exclusiva de Deus. Aí sim ele vai poder manifestar fé em Cristo para salvação, arrependimento como reconhecimento da sua natureza pecaminosa, não é, que está perdida, tá? E aí então ele vai agregando todas as bênçãos espirituais, como nós vimos, inclusive na aula anterior. Bem, muito interessante na lição é o contraponto do editor com o escritor da lição. Infelizmente, tá? Nós vamos ver aqui um encaixe na lição, o subsídio teológico, tá? Que vai buscar inclusive uma exposição da teologia sistemática de Stanley Orton, tá? E você vai ver aí, subsídio teológico, página 35. Eu vou ler, para você contrapor com o que o escritor escreve. Olha o que o escritor escreve, tópico 2. Estando mortos ainda em pecados, ainda mortos em pecados, Deus nos amou, nos vivificou por meio da sua graça. Olha só. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas Deus, em sua misericórdia, pelo seu amor, pelo ato de misericórdia, de compaixão, tá? Para com os indignos, Ele oferece um meio de escape. A partir então dessa abundante misericórdia, com que o amor que muito nos amou, Ele nos vivifica por esta graça, para que nós possamos então, agora, renascidos, ressurretos, possamos então andar as fases e dar as respostas, tá? Da salvação. Mas olha só o que Orton, o que é encaixado de Orton aqui. Somos salvos pela graça mediante a fé. Subsídio teológico. Crer no Filho de Deus leva à vida eterna. Sem fé não podemos agradar a Deus. Olha só. Ele já começa. Aí. A fé, portanto, é a atitude de nossa dependência confiante e obediente em Deus e na sua fidelidade. Essa fé caracteriza todo filho de Deus fiel. Pode-se argumentar que a fé salvífica é um dom de Deus, até mesmo dizer que a presença de anseios religiosos, inclusive entre os pagãos, nada tem a ver com a presença ou exercício da fé. A maioria dos evangélicos, no entanto, afirma semelhantes ansejos, universalmente presentes. Constituem-se evidências favoráveis à existência de um Deus, a quem elas se dirigem. Seriam tais anseios inválidos em si mesmo a parte da atividade divina direta? Olha só. Então, ele faz um trocadilho aqui, citando de que quem está lá servindo um Deus pagão está servindo porque crê. Ora, a fé dele pode salvar? Se ele está crendo no errado? Responde sinceramente. Quem crê no Buda, quem crê no Deus do Islã, quem crê no modelo
de salvação da Igreja Católica, quem crê em outro tipo de Deus, que não é o da Bíblia, o fato dele crer, esta fé, pode salvá-lo? Tá? Não. Sob hipótese maneira. E por que, querido, não pode salvá-lo? Porque sua fé é morta, porque ela está em direção a quem? A um Deus morto. Tá? Então, não existe. Se você tem fé viva em Deus morto, é igual a fé morta. Essa equação vai dar negativa. O mais da fé e o menos de Deus não pode propiciar a salvação. Esse é o pensamento, a construção de pensamento arminiana remonstrante. Aí o escritor quer dizer, mas se há num crente salvo, num filho de Deus de verdade, antes dele manifestar, inclusive, essa condição de filho, ou de renascido, se há nele um desejo de procurar Deus, esse anseio, esse desejo, essa fé é inválida? É lógico que é. Totalmente inválida. Não há nada em nós mesmos, não há nenhum dom em nós mesmos, tá? Que seja bom, que não venha de Deus. Tá? Tudo que é bom em relação a Deus que está em nós veio dele. Então, a fé salvífica é dom de Deus, é exclusividade de Deus. Então não adianta você dizer, é salvo pela graça, vai ter que responder com a fé. Não, o próprio texto bíblico de Efésios 2, 8, 9 vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que é dom de Deus? A salvação, que é construída como o quê? Como graça, com graça e fé. Mas graça e fé, o que é? Vem de Deus. É dom de Deus. Então, observem que a predisposição de colocar um comentário de Stanley Horton aqui, de alguma forma quer encaixar um pensamento, digamos, de óculos de hermenêutica remonstrante, semipelagiana, dentro de um comentário que, escrito em preto, é do escritor, tá? Que na verdade contrapõe com a própria harmonia do que escreve o nosso amado irmão, escritor da lição. Tá? Então, vejam, isso é deveras preocupante, viu, irmãos? Então, o Douglas Batista, pastor, acerta em seus comentários de uma forma assim impressionante. Mas esse tipo de tendência da editora, tá, traz esses tipos de prejuízo. Então vou repetir. A fé, portanto, é a atitude da nossa dependência confiante e obediente em Deus e na sua fidelidade. Essa fé caracteriza todo filho de Deus fiel. E é o nosso sangue espiritual. Olha só, mas toda a ênfase dele aqui é a atitude nossa, tá? A nossa obediência, a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa fidelidade. Então, é deveras complicado isso. Aí ele diz, pode-se argumentar que a fé salvífica é um dom de Deus. Até mesmo dizer que a presença de anseios religiosos, inclusive entre os pagãos, nada tem a ver com a presença ou exercício da fé. Muito bem. Agora, a maioria dos evangélicos, no entanto, afirma semelhantes ansejos, universalmente presentes. Constitui-se evidências favoráveis à existência de um Deus a quem se dirigem. Seriam tais anseios inválidos em si mesmo? A parte da atividade divina direta? Não, a parte da atividade divina direta é lógico
que esses anseios são semelhantes a dos pagãos. Porque se a fé que me leva até Deus não é dada por Ele, jamais vai me levar até Ele. Tá, queridos? Jamais. Por isso que Jesus é o caminho. Tá? Só quem veio do céu à terra e que voltou para os céus é que pode, numa linguagem assim bem literal, saber o caminho para Deus e ser o caminho para Deus. Quem veio de lá e voltou para lá, Ele é que pode nos dar o caminho. E nele que eu tenho que confiar. Por isso que eu creio em Jesus. Ele veio de Deus, voltou para Deus. Se ele veio de Deus e voltou para Deus, ele é o quê? O melhor indicador de caminho. Ele é o caminho. Tá? E a partir dele, e só por ele, é que eu consigo voltar a Deus. Então qualquer anseio, meu irmão, que você tenha, você olhe para trás e lembre do dia que você teve desejo de buscar a Deus, de procurar a Deus, de até ouvir o Evangelho, de ir numa igreja evangélica. Aquele dia você não tinha ainda dito, eu quero Jesus. Mas Ele já tinha dito para você, eu quero você. E foi Ele, então, que colocou esse desejo. Tá? Dentro de você, para que você realmente pudesse ir em direção a Ele. É assim que nós cremos, tá, queridos? Nós não podemos, de maneira nenhuma, pensarmos que as coisas de Deus são diferentes desse caminho, porque a Bíblia, o Evangelho é muito claro em relação a isso, e é isso que diferencia o Evangelho da graça de todos os outros tipos, tá, de religião que andam por aí. E nós precisamos ter convicção disso, termos clara convicção dessas coisas. Tá bom, queridos? Então, isso nós precisamos realmente entender e compreender para que nós não venhamos a nos perder em termos de construção de princípios bíblicos adequados em direção à própria salvação. Tá? Bem, queridos, nós precisamos ainda acrescentar, sob o ponto de vista até de encerramento da aula, o tópico 3, que ele diz que a salvação não vem das obras. Tá bem, queridos? Tudo aquilo, meu irmão, que ocorre em termos de salvação e que você acredita que é antes de Deus uma ação humana, isso é obra humana. Tá? Tudo aquilo que é reação sua já estando em Deus é voz da passiva, ou seja, é o Espírito Santo em você te levando a essas coisas. Então, quando você prega o Evangelho acreditando que é o arrependimento que abre a porta para a salvação, você de fato está colocando de que isso é humano, e então isso é uma obra humana. E é isso que Jesus, e que Paulo escreve em Efésios 2, 8, 9 a 10. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Ele te salvou, Ele te regenera. E a partir daí, você começa a dar os frutos. Por isso que quando o crente não dá fruto, a gente diz que não há evidência nele de salvação. Por quê? Porque se a árvore boa nasceu, essa árvore vai dar fruto. Tá? Ah, mas o irmão diz que nasceu em Cristo, mas toda a obra dele é má. Ora, o fruto revela a árvore. Não dá para ser diferente. Tá? Olha que coisa legal que o escritor escreve aqui no tópico 3, que nós estamos, no item 1, segundo parágrafo, ainda na página 35, lá no finalzinho.
Leia aí comigo, ele diz assim, olha lá, tópico 3, item 1, segundo parágrafo, página 35. Ele diz lá, a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Olha só. Só é possível a salvação se houver iniciativa da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Olha lá, querido. Olha lá, filho. Olha a maravilha desse autor. Se eu conheço bem, ele não vai escrever tão cedo, hein? Outra lição, hein? Olha só. O homem tem livre-arbítrio, o homem sem Deus não tem. Para salvação não, porque ele está morto. É a graça, você pode escrever graça preveniente, porque é assim que Armínio defende, ativa o livre-arbítrio. E o homem, só agora, capacitado por Deus, é que pode responder com fé ao chamado do Evangelho. Olha lá. A fé só é dada depois de quê? Depois do renascido. E renascido eu começo a ter o quê? Ser liberto para desejar Deus. Porque até então eu era escravo. E escravo do pecado só podia atender ao pecado. Aí vem o todavia. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Aí ele coloca aqui a possibilidade da graça ser resistida, ou seja, depois que Deus capacita o livre-arbítrio do pecador, tá? Entrega para este homem a capacidade dele aceitar ou não aceitar. Não pensou? Deus faz uma obra no homem, para o homem decidir o que faz com isso. Deus faz uma obra, não é? Que pode se tornar nula, não é? E aí vem a grande pergunta da nossa parte. É Deus homem? A fé deve ser considerada como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Então, queridos, aqui, infelizmente, esse todavia, para abrir a possibilidade da graça ser resistido, não é? Poxa, mas se foi a graça que já me deu a capacidade de decidir por Deus, ela me capacita, ela me liberta e não garante que eu realmente decida por Deus, nós não vemos assim. Nós vemos que quando Deus reabilita este homem através do novo nascimento, através de ressuscitar ele, isso por obra totalmente de Deus, seja pela escolha, não é de Deus, individual, seja pela graça preveniente, tá? Este homem, então, vai manifestar aquilo que de Deus ele foi criado, tá? Não será mais possível mudar essa situação. Então, essas coisas ele acrescenta ainda, não é? Que a salvação não vem de Deus, ok? Mas para mim é simples, tá, queridos? Para você pode não ser. Para mim é simples, tá? A partir do momento, tá, que a graça de Deus opera o novo nascimento, tá? Me gera, tá bom, queridos? Não só para ver o reino de Deus, mas para entrar no reino de Deus também. Tá bem, queridos? Deus não vai dar visão para alguém que não tinha, simplesmente para depois a pessoa ir lá, tá bom? Pegar uma faca e tirar os seus próprios olhos. Tá bem, queridos? É essa a nossa maneira de pensar, diferente do escritor aqui, e infelizmente aqui esse todavia
não é? Traz este prejuízo, tá bem? E quando ele diz que a salvação não vem das obras, ele está dizendo que o homem não pode fazer nada. Então, se o homem não pode fazer nada, querido, não é, para se salvar, a nossa posição é, tá, que não pode fazer nada também, tá, para se condenar aqueles que estão em Cristo, tá? Porque nós abraçamos a Cristo pela fé, é verdade que o Evangelho transforma, e nós vimos isso bem, a ênfase da semana passada, tá bem, queridos? Todavia, a graça salvadora, ela sempre gera a possibilidade de nós levantarmos quando de Cristo somos e quando o nosso erro manifesta exatamente essa pedagogia, tá, de uma culpa, mas não de um dolo. Porque a nossa vontade agora é sempre agradar a Deus, mas sabemos que na prática, muitas das vezes não conseguimos. Então isso se constitui culpa e não dolo, ou seja, sem intenção, tá? E antes, nós éramos todos intencionados para o pecado. Então, por fim, a conclusão de aula, não é? Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. Mas ele ainda continua dizendo, não é, que as nossas obras podem nos levar a perder a Deus, não é? Nossa falta de fé ou o nosso fracasso espiritual. Infelizmente ele diz isso. Mas a partir da salvação passamos a praticar as boas obras que glorificam o nosso Deus Pai. Está aqui, ó. Tá bem? Então, se formos salvos, quais são as nossas boas obras agora? Todas, inclusive a de permanecer a Deus, em Deus, mesmo falhando. Tá? É o conceito de acreditar de que a sua misericórdia abundante continua sobre a minha vida. Vou pecar abundante para que a graça superabundante se manifeste? Não. Nós que nascemos agora, o nosso desejo, tá? A nossa intenção é sempre de agradar a Deus, ainda que nem sempre conseguimos. Mas aí se constitui uma culpa, tá? É pecado? É pecado. Mas por esse pecado, Cristo também morreu e pagou. Ok? É isso aí. Deus te abençoe, te dê graça e te ajude a permanecer firme no caminho do Senhor. Você da reconciliação, tá? Você que crê no Evangelho bíblico e verdadeiro. Se realmente você foi salvo por Cristo, você só tem um caminho: perseverar. E se não perseverar, pastor? Se não perseverar, meu irmão, é porque de Cristo você nunca foi. É essa a nossa posição teológica. Deus te abençoe. Então o que eu era, pastor? Você era um religioso. A mesma fé que o pagão tem no Deus morto, você estava na igreja evangélica da mesma maneira. E isso só vai mudar à medida em que você compreende o que é evangelho verdadeiro. Isso virá como uma luz e vai levar você, sendo de Deus, a entender essas coisas e realmente começar a andar nas boas obras. Deus não salvou ninguém para andar nas más obras. Então por que você defende perda de salvação? Alguém que está andando na boa obra, se Deus te criou agora para a boa obra. Se Ele te criou para andar na boa obra, é para a boa obra que você tem que andar. Fim de papo. Para com isso. Ou Deus fez a luz para brilhar, o sol para brilhar, e o sol não dá brilho. Não, Deus fez o sol para brilhar. Tá bom, querido? Deu a noite para ser escura, para dormir. Tá? Deu o peixe para dar no mar, e não na terra, e nem voando. Simples assim, querido. Bem, que o Senhor te dê graça e paz, não é? Para seguir firme
na sua santa doutrina. Tá bom? Bem, queridos, aqueles que são crentes de verdade sabem que experimentaram um desejo tão grande de servi-lo, que até mesmo fraquinho, no fundo, tudo o que querem é servir melhor a Deus. Tá? Até o caído, tudo que ele quer é se levantar. Mas aquele que não é de Deus, ele cai, e todo o desejo que ele tem é de se eslamear na lama em que ele caiu. Esse é um fato. Fiquem com Deus, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por este amor tão especial que Tu tem revelado a nós. Que a Tua bênção nos alcance, que a Tua graça nos sustente e que a Tua palavra seja compreendida por todos nós, para que tenhamos unidade doutrinária e possamos todos edificar aos outros. Que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo. É assim que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Cristo nos deu uma fonte escondida, e qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar, mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, e para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá.
quantos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.